O cavalo relinchou antes mesmo que ele a visse. Foi isso que salvou a vida dela. Então o animal parou bruscamente e ele percebeu. Havia algo caído no chão, uma forma humana, imóvel e com ferimentos leves, inconsciente. O fazendeiro desmontou lentamente, a mão firme no coldre, o instinto falando mais alto que qualquer razão. No Velho Oeste, corpos no caminho raramente significavam boas histórias. Mas quando ele virou a figura, seu mundo parou. Era uma mulher, jovem, de uma beleza intensa e diferente, traços marcantes, pele dourada pelo sol, cabelos negros espalhados na terra úmida como tinta derramada. E roupas que ele reconheceu imediatamente. Apache. Seu coração bateu forte. Naquela época, ajudar uma mulher Apache não era apenas perigoso. Era visto como traição. Ele deveria ter subido no cavalo e ido embora. Era o que qualquer homem sensato faria. Mas ele não conseguiu, porque quando ele se abaixou, ela respirou, fraca, quase imperceptível, mas viva. E naquele instante, sem entender por quê, ele soube. Se a deixasse ali, ela morreria. E isso ele não conseguiria carregar para sempre. O nome dele era Thomas Whittaker, dono de vastas terras, respeitado por todos na região, conhecido por sua disciplina e frieza. Homens como ele não agiam por impulso. Homens como ele não se metiam em problemas. E definitivamente não levavam para casa uma mulher Apache desconhecida. Mas naquela manhã, ele fez exatamente isso. Com cuidado, ergueu o corpo leve e a colocou sobre o cavalo. Ela não reagiu. Apenas um pequeno suspiro escapou de seus lábios, como se lutasse para permanecer no mundo. Durante todo o caminho até a fazenda, Thomas sentiu algo estranho dentro do peito. Não era medo, nem arrependimento. Era inquietação. Uma sensação de que aquele encontro mudaria tudo. Quando chegou, os trabalhadores olharam em choque. Alguns até recuaram. Uma Apache, murmuraram. Thomas não explicou. Apenas deu ordens curtas e firmes. Mandou preparar o quarto de hóspedes. Chamou a curandeira local. E proibiu qualquer comentário. A autoridade dele era absoluta. Ninguém ousou questionar. Mas o silêncio que tomou conta do rancho naquele dia não era comum. Era o tipo de silêncio que nasce quando algo proibido acontece. Durante 2 dias, ela não acordou. Febre alta, respiração fraca, ferimentos profundos. Parecia que havia atravessado o inferno para chegar até ali. Thomas não conseguia explicar por que voltava ao quarto tantas vezes. Ficava parado na porta, observando, como se tentasse entender quem ela era, ou porque seu destino havia cruzado o dele. Na terceira noite, ela abriu os olhos e o mundo mudou. Thomas estava sentado ao lado da cama quando ela despertou. Os olhos dela eram claros, não totalmente azuis, nem verdes, mas de uma tonalidade rara que parecia refletir a luz. Ela o encarou por longos segundos, sem medo, sem gratidão, apenas curiosidade, como se já soubesse algo sobre ele. Quando finalmente falou, sua voz saiu fraca. Você não deveria ter me salvado. Thomas ficou imóvel. Por quê? Ela sustentou o olhar dele e respondeu algo que fez um arrepio percorrer sua espinha. Porque agora nada voltará a ser como antes. Nos dias seguintes, ela se recuperou rapidamente, mais rápido do que qualquer pessoa comum, e Thomas começou a perceber coisas estranhas. Ela observava tudo, memorizava caminhos, sabia se mover em silêncio absoluto, e tinha uma postura diferente, não de uma simples mulher Apache, mas de alguém acostumado a ser obedecido, a ser respeitado ou temido. Ele tentou perguntar seu nome. Ela demorou a responder, como se decidir revelá-lo fosse perigoso. Mas então disse, Ayla. E apenas isso. Nenhuma história, nenhuma explicação, nenhum passado. Ayla raramente falava, mas quando falava, suas palavras tinham peso. Certa noite, enquanto observavam o pôr do sol, ela disse,
Você vive preso ao que os outros esperam de você. Thomas ficou surpreso. E você não? Ela sorriu, triste. Eu vivo presa ao que sou. Ele sentiu que havia algo mais, algo muito maior. Mas não insistiu, porque pela primeira vez em muitos anos, Thomas Whittaker sentia paz. Uma paz que vinha simplesmente por ela estar ali. O tempo passou, e a presença dela começou a mudar o rancho. Os trabalhadores pararam de temê-la. Os animais se aproximavam dela naturalmente. Até os cavalos mais indomáveis se acalmavam sob seu toque. E Thomas começou a perceber algo que tentou negar. Ele pensava nela, constantemente, no som da voz, no olhar intenso, na forma como ela parecia enxergar dentro dele. Era impossível, errado, proibido, mas inevitável. Ele estava se apaixonando. Uma noite, Ayla apareceu na varanda onde ele estava. O vento soprava forte e o céu estava sem estrelas. Ela parecia inquieta, como se sentisse algo. Preciso ir embora, disse de repente. O coração dele apertou. Por quê? Ela hesitou. E então falou algo que fez o sangue dele gelar. Porque se ficarem sabendo quem eu realmente sou, você estará em perigo e sua vida será destruída. Thomas deu um passo à frente. A voz firme, mas carregada de emoção. Então me diga quem você é. Ayla ergueu os olhos, e pela primeira vez havia medo neles. Eu não sou apenas uma Apache. Ela respirou fundo e revelou. Eu sou a filha do líder mais poderoso entre todas as tribos da região e estou sendo caçada porque alguém quer me matar antes que eu me torne aquilo que nasci para ser. O vento daquela noite parecia carregar presságios. Ele passava pelas cercas, assobiava entre as árvores e fazia as chamas das lamparinas tremularem como se estivessem vivas. Thomas não se mexeu. As palavras dela ainda ecoavam dentro dele. Filha do líder mais poderoso, caçada, em perigo. Ele havia salvado uma mulher. Mas agora entendia. Não era apenas uma mulher. Era alguém cuja existência poderia incendiar o equilíbrio frágil entre povos, terras e interesses. Por que querem te matar? Perguntou finalmente. Ayla ficou em silêncio por alguns segundos. Quando respondeu, sua voz carregava algo pesado, algo antigo. Porque eu sou a próxima líder do meu povo. Thomas sentiu o impacto dessas palavras como um golpe. Mas você disse que é filha do líder. Isso não deveria te proteger? Ela balançou a cabeça devagar. Proteção não existe quando o poder está envolvido. Os olhos dela se perderam na escuridão. Existem homens que temem uma mulher governando. Outros querem controlar minha tribo. Alguns apenas desejam vingança. Thomas percebeu então. Ela não estava fugindo de um inimigo. Estava fugindo de muitos. E talvez de todos. O silêncio entre eles ficou pesado. Thomas passou a mão pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. Se descobrirem que você está aqui... Ela completou. Sua fazenda será vista como abrigo de inimiga. E isso pode causar ruína, disse ela com firmeza. Ele sabia que era verdade. No Velho Oeste, reputação era tudo. E um homem respeitado que escondesse a herdeira de uma grande tribo Apache seria visto como traidor. Mas, mesmo assim, ele não sentia medo. Sentia outra coisa. Algo mais forte. Então, por que me contou? Perguntou. Ela olhou diretamente nos olhos dele e respondeu. Porque você merece escolher. Thomas nunca havia hesitado diante de uma decisão. Mas aquela era diferente. Não envolvia dinheiro, nem terras, nem negócios. Envolvia o futuro, sua posição, sua honra e, de alguma forma, o destino daquela mulher. Ele respirou fundo e falou com calma. Eu já escolhi no momento em que te coloquei sobre meu cavalo. Os olhos dela brilharam, mas havia também tristeza.
Você não entende o tamanho do risco. Ele deu um passo mais perto. Não entendo tudo, mas entendo o suficiente. Ele hesitou por um instante. Então disse algo que nunca imaginou dizer. Eu não vou te abandonar. O silêncio entre eles mudou. Não era mais pesado. Era carregado, intenso. Ayla olhou para a mão dele e, pela primeira vez, hesitou. Como se tocar aquele homem fosse atravessar uma linha invisível. Mas então, lentamente, ela segurou a mão dele. Foi um toque leve, mas poderoso. E naquele instante, ambos sentiram algo impossível de ignorar. Não era apenas atração, era reconhecimento, como se, de alguma forma, seus destinos tivessem sido entrelaçados muito antes daquele encontro. Nos dias seguintes, a tensão invisível aumentou. Thomas mantinha a rotina normal, mas seus sentidos estavam sempre alertas. Ele sabia que Ayla não estava enganada. Alguém a procurava. E cedo ou tarde, eles chegariam. Mesmo assim, algo inesperado aconteceu. Pela primeira vez desde que chegara. Ayla sorriu com leveza. Ela ajudava nos cuidados com os cavalos. Aprendeu a caminhar pelas plantações. Observava o céu ao entardecer como se absorvesse cada detalhe. E Thomas percebeu algo. Ela nunca havia conhecido paz, até agora. Mas junto com a paz, veio o perigo mais silencioso de todos. O sentimento. Eles tentavam manter distância. Evitavam ficar sozinhos por muito tempo. Mas era inútil. Cada olhar demorava mais. Cada conversa se tornava mais profunda. Cada silêncio entre eles parecia dizer coisas que nenhum dos dois tinha coragem de falar. Até que uma noite, a tensão finalmente quebrou. A tempestade caiu de repente. Chuva forte, ventos violentos, relâmpagos rasgando o céu. Ayla estava na varanda quando Thomas apareceu. Você deveria estar dentro, disse ele. Ela não se moveu. Eu gosto do som da chuva. Ele ficou ao lado dela, sem dizer nada. Por longos minutos apenas ouviram a tempestade. Então ela falou. No meu povo, acreditamos que a chuva forte limpa o destino. Ele virou o rosto. E o seu destino precisa ser limpo? Ela demorou a responder. Precisa ser aceito. Os olhos dele se encontraram. E naquele instante, não havia mais distância, nem medo, nem barreiras. Thomas tocou o rosto dela, com cuidado, como se ela fosse algo precioso demais para o mundo. E Ayla fechou os olhos. A respiração dela falhou. Isso não deveria acontecer, sussurrou ela. Ele respondeu quase sem voz. Eu sei, mas mesmo assim, ele a beijou e naquele beijo havia tudo. Desejo, tensão, medo e uma entrega inevitável. Depois, quando o silêncio voltou, Ayla estava diferente, não arrependida, mas inquieta. Thomas percebeu. O que foi? Ela hesitou, como se lutasse contra si mesma. Então disse, existe algo que você ainda não sabe. Ele sentiu o coração apertar. O quê? Ela engoliu em seco. O motivo real pelo qual estou sendo caçada. O olhar dela ficou sombrio. Não é apenas por eu ser herdeira. Thomas ficou imóvel. E então ela revelou. Há uma profecia no meu povo que diz que eu não unirei apenas tribos. Ela respirou fundo e completou. Diz que eu mudarei o destino de todos os povos desta terra. Thomas sentiu um arrepio. Como? Ayla respondeu com a voz quase inaudível. A profecia diz que eu me unirei a um homem que não é do meu povo. E juntos criaremos algo que nenhum dos dois mundos aceitará. Ela levantou os olhos e disse, um novo caminho. E quando o olhar dela encontrou o dele, Thomas entendeu. Eles não estavam apenas vivendo um romance proibido. Eles estavam caminhando diretamente para um destino que poderia mudar tudo. O primeiro sinal veio com o silêncio. Não era o silêncio comum do campo ao amanhecer. Era diferente, pesado, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração.
Thomas percebeu assim que saiu de casa naquela manhã. Os pássaros não cantavam. Os cavalos estavam inquietos e até o vento parecia ter parado. Foi então que ele viu marcas no chão, pegadas, muitas, recentes. Seu coração disparou. Eles haviam chegado. Thomas seguiu as pegadas até a colina ao norte da propriedade. E lá, à distância, ele os viu. Homens montados, parados, observando o rancho. Não eram soldados, nem fazendeiros, nem comerciantes. Eram guerreiros, silenciosos, imóveis, como sombras. Ele não precisou perguntar para saber quem eram. Estavam ali por ela. Naquele mesmo instante, Ayla já sabia. Ela sentiu antes de qualquer aviso, como um frio atravessando o corpo, como se a própria alma reconhecesse o perigo. Quando Thomas entrou na casa, ela já estava de pé, pronta, o olhar firme, mas carregado de dor. Eles chegaram, disse ela. Ele assentiu. Estão esperando. Ela fechou os olhos por um momento, respirou fundo e então falou. Não vieram me matar, vieram me levar. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer ameaça. Então você vai embora? Ela não respondeu imediatamente, mas o silêncio dela foi suficiente. O peito de Thomas apertou. Ele havia sabido desde o início que esse momento chegaria. Mas saber não tornava mais fácil. Se você for, a voz dele falhou. Talvez nunca mais volte. Ayla finalmente ergueu os olhos e havia lágrimas neles. Se eu não for... Sua voz saiu quase em um sussurro. Haverá guerra. Eles se sentaram frente a frente, como duas pessoas prestes a se despedir. Mas Ayla sabia que ainda precisava contar tudo. A profecia não fala apenas de união. Thomas escutava em silêncio absoluto. Ela diz que eu devo escolher entre dois caminhos. Ela respirou fundo. Um caminho mantém os povos separados, como sempre foram. E o outro? Perguntou ele. A voz dela tremeu. O outro cria algo novo, algo que ninguém jamais viu. Thomas sentiu o peso dessas palavras. E por que isso é tão perigoso? Ela o encarou profundamente e respondeu. Porque o novo sempre assusta quem vive do passado. Ayla continuou. Alguns líderes acreditam que se eu me unir a um homem branco, eu trairei minha origem. Outros temem que eu convença meu povo a confiar. A voz dela ficou mais firme. E existem aqueles que sabem que se a profecia se cumprir, o poder deles acabará. Thomas finalmente entendeu. Ela não estava sendo perseguida apenas por política, mas por medo. Medo do futuro, medo da mudança, medo do que ela representava. O silêncio voltou, mas desta vez não era pesado, era doloroso. Tomás segurou as mãos dela. Existe uma coisa que a profecia não pode controlar. Ela o olhou. O quê? Ele respondeu com firmeza. O que sentimos? As lágrimas dela finalmente caíram. É exatamente isso que a profecia diz. Ele franziu a testa. Como assim? Ela sussurrou. Diz que a escolha do coração será a mais difícil de todas. Do lado de fora, os guerreiros ainda esperavam. Pacientes. Imóveis. Sabiam que ela viria. Sabiam que não havia outro caminho. Mas dentro da casa, o destino ainda estava sendo decidido. Thomas falou com a voz firme. Então não escolha sozinha. Ela ficou imóvel. O que quer dizer? Ele respirou fundo e disse algo que mudaria tudo. Se seu destino é unir mundos, eu escolho caminhar ao seu lado. O coração dela disparou. Você não entende? Ele interrompeu. Eu entendo o suficiente e completou. Eu escolho você. Ayla chorou, não de tristeza, mas de emoção, porque naquele instante ela sabia. O destino havia sido selado, não pela profecia, mas pela escolha. Ela segurou o rosto dele e falou, então você precisa saber a última parte. Ele engoliu em seco. Qual? Ela respondeu,
A profecia diz que quando o homem do outro mundo escolher ficar, nada poderá impedir a mudança, nem medo, nem tradições, nem aqueles que desejam manter tudo como sempre foi. Ela encostou a testa na dele. E é nesse momento que o verdadeiro desafio começa. De repente, um som ecoou do lado de fora, um chamado, profundo, solene, o chamado do líder da escolta, o sinal de que o tempo havia acabado. Ayla se levantou lentamente, as lágrimas ainda brilhando nos olhos, mas agora havia algo mais forte, determinação. Ela olhou para Thomas uma última vez e disse: "Quando eu sair por aquela porta, nada mais poderá voltar a ser como antes, e você terá que decidir se pertence ao mundo que sempre conheceu ou ao futuro que escolheu comigo." O chamado ecoou novamente do lado de fora, grave, solene, inevitável. Era o som do destino batendo à porta. Ayla permaneceu imóvel por alguns segundos, como se quisesse gravar cada detalhe daquele lugar dentro da memória. A madeira do assoalho, o cheiro do campo entrando pelas janelas, a luz suave da manhã iluminando o rosto de Thomas. Porque ela sabia, quando atravessasse aquela porta, sua vida nunca mais seria apenas dela. Ela pertenceria ao seu povo, ao seu destino, à profecia. Mas naquele instante, seu coração ainda pertencia àquele homem. Thomas não tentou impedi-la. Ele sabia que não poderia. Não era apenas uma escolha pessoal. Era algo maior, muito maior do que eles dois. Mesmo assim, a dor em seu peito era quase insuportável. Ele se aproximou lentamente, como se cada passo fosse pesado demais. "Então é assim que termina?" perguntou com a voz baixa. Ayla balançou a cabeça, os olhos brilhando. "Não." A voz dela saiu firme. "É assim que começa." Ela segurou as mãos dele, com força, como se quisesse transmitir coragem. "Você salvou minha vida." Mas não foi apenas isso. Ele a encarou em silêncio. "Você me mostrou que a profecia não é sobre poder, não é sobre liderança, não é sobre domínio." A voz dela suavizou. "É sobre escolha, sobre coragem, sobre amar mesmo quando o mundo diz que é impossível." Thomas sentiu algo quebrar dentro do peito, porque ele sabia. Ela estava se despedindo. "Preciso que você me prometa algo", disse Ayla. Ele assentiu imediatamente. "O que for." Ela respirou fundo. "Não deixe o medo decidir por você." Ele franziu a testa. "O que quer dizer?" Ela respondeu com suavidade. "Muitos vão dizer que você cometeu um erro, que ajudou uma inimiga, que traiu seu próprio povo." Os olhos dela se aprofundaram nos dele. "Mas você precisa lembrar que o que fizemos não foi traição, foi coragem." O silêncio entre eles se tornou intenso, carregado e cheio de tudo que não podia ser dito em palavras. Thomas segurou o rosto dela, com cuidado, como se fosse algo sagrado. "Eu não me arrependo", disse ele. "Nem eu", respondeu ela. E então, eles se beijaram. Um beijo diferente do primeiro, mais profundo, mais doloroso, mais verdadeiro. Era um beijo de despedida, mas também de promessa. Quando Ayla finalmente se afastou, seus olhos estavam firmes. Ela não era mais apenas a mulher que ele havia salvado. Era a líder que o mundo esperava, a herdeira do vento. Ela caminhou até a porta. Cada passo parecia ecoar como um tambor dentro do peito de Thomas. E quando abriu, a luz do sol invadiu a casa, e junto com ela, o destino. Do lado de fora, os guerreiros aguardavam em silêncio. Nenhum gesto hostil, nenhuma ameaça, apenas respeito. Quando Ayla apareceu, todos inclinaram a cabeça, não como súditos, mas como quem reconhece algo maior, algo inevitável. Ela desceu os degraus lentamente e então parou. Por um instante, olhou para trás, para Thomas, e naquele olhar havia tudo: amor, gratidão e uma promessa silenciosa. Ele ficou parado na porta, observando.
sabendo que aquele momento definiria o resto de sua vida. Ele poderia simplesmente deixá-la partir, continuar sendo o fazendeiro respeitado, viver seguro, sem conflitos, sem riscos, mas também sem ela. Seu coração fez a escolha antes mesmo que sua mente aceitasse. E então, ele deu um passo à frente, depois outro, e mais outro, até descer os degraus. Os guerreiros observaram, imóveis, atentos. Ayla sentiu antes mesmo de ver, e quando virou o rosto, ele estava ali, ao lado dela. Thomas falou com calma, mas com firmeza. Eu disse que caminharia ao seu lado, e cumpro minha palavra. O silêncio que se seguiu foi profundo, não de tensão, mas de transformação, porque naquele instante, algo que nunca havia acontecido antes, aconteceu. O líder da escolta se aproximou. Observou Thomas por longos segundos. E então disse, o vento sempre escolhe onde soprar. E hoje, ele soprou em sua direção. Ele fez um gesto respeitoso, não de submissão, mas de aceitação. Era o sinal. A profecia havia se cumprido, não com guerra, não com imposição, mas com escolha. Meses depois, as mudanças começaram a surgir, não de forma rápida nem fácil, mas reais. Pela primeira vez, encontros pacíficos entre povos começaram a acontecer. Trocas de conhecimento, comércio, diálogo. E Ayla, agora líder, conduzia tudo com sabedoria. Ao lado dela, sempre estava Thomas, não como governante, mas como ponte entre dois mundos. Certa noite, anos depois, eles estavam sentados observando o pôr do sol, assim como no começo. Ayla encostou a cabeça no ombro dele. Lembra do dia em que me encontrou? Ele sorriu. Como esquecer? Ela falou suavemente. Naquele dia, você não salvou apenas minha vida. Ele virou o rosto. O que eu salvei então? Ela respondeu com um sorriso sereno. Você salvou o futuro. O vento soprou suavemente. O mesmo vento que havia trazido Ayla até ele anos antes. Mas agora, não havia presságios, não havia medo, apenas paz. Porque no fim, o destino nunca foi sobre profecias, nunca foi sobre povos, nem sobre tradições. Foi sobre algo muito mais simples e muito mais poderoso. Uma escolha. A escolha de um homem que decidiu salvar uma mulher, sem saber quem ela realmente era, e que acabou descobrindo que ela era a própria mudança que o mundo precisava.